Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje eu vou gravar um vídeo a respeito de um tema que eu já abordei no canal, mas trazendo novas perspectivas, novas questões, novas informações que surgiram ao longo da minha formação. Eu já comentei isso em um áudio do nosso canal, que eu vou estar aí ao longo do tempo gravando novamente vídeos a respeito de temáticas repetidas, mas não necessariamente da mesma forma. Porque, claro, ao longo da minha formação, a gente começou o canal, eu estava ainda no segundo ano, tinha iniciado, não tinha nem bem iniciado, na verdade, porque foi no período de férias que eu comecei o canal, então eu tinha mal concluído o primeiro ano da minha graduação. E obviamente que ao longo dos 4 anos posteriores eu aprendi muita coisa que pode estar sendo compartilhada com vocês, e por isso eu vou estar abordando novamente temáticas que eu já tratei anteriormente no canal, porém trazendo informações novas. Essa abordagem é uma das que eu já trouxe anteriormente, da questão de grupos, de trabalho com grupos. E como eu já expliquei no outro vídeo, que eu vou estar deixando na descrição desse, sobre como que surgiu o trabalho com grupos e outros aspectos teóricos iniciais, eu não vou estar repetindo isso nesse vídeo, vou estar abordando mais a questão realmente da prática e de alguns aspectos que eu pude comprovar no trabalho com grupos também nos meus estágios, em outros espaços que eu realizei atividades com grupo. Tá compartilhando um pouco do que eu pude notar, algumas das coisas que já são previstas em teoria e outras que, apesar da teoria não dar tanta ênfase, na prática a gente vai percebendo. Então, a primeira coisa que talvez seja interessante nós falarmos é como se dá a escolha do trabalho em grupo. Então, como que se dá a escolha de, seja na psicoterapia ou na terapia, de outra maneira que não necessariamente realizada por um psicólogo, ou seja, em orientação, em qualquer outra forma de trabalho com grupo, a primeira questão que o profissional sempre deve ter avaliado quando decide e opta por fazer um trabalho em grupo é o benefício dos seus pacientes. Então, o trabalho em grupo ele nunca pode ser tomada essa decisão em função do terapeuta ou em função do profissional, do orientador, de quem está organizando esse grupo. Então eu não posso, eu vou fazer aqui um trabalho em grupo porque aí eu já tendo 10 pessoas de uma vez só, fica mais rápido, fica mais fácil, eu não preciso estar fazendo 10 atendimentos individuais. Não, isso não pode acontecer. Se esse é o pressuposto que você parte, você está partindo de um pressuposto muito duvidoso e muito perigoso. Assim como não pode ser questão de custo. Então, eu vou fazer um trabalho em grupo porque aí eu posso cobrar mais barato e vai atrair mais cliente, mais paciente. Não, também não pode ser um pressuposto. O que deve ser levado em consideração e o que é um pressuposto aceitável para o trabalho em grupo eu acredito que desse modo, trabalhando em grupo, eu conseguirei resultados mais satisfatórios para os meus pacientes do que se fosse um atendimento singular, individual ou dual, como se referia sempre um professor meu, porque não existe atendimento individual. Sempre é necessário 2 pessoas para que se realize um atendimento terapêutico ou uma orientação ou outra forma de atendimento. Vou pegar a orientação como exemplo. Quando eu, por exemplo, decido fazer uma orientação de mães em grupo, ao invés de fazer um trabalho singular, eu tenho que ter em mente um motivo para isso. Qual seria o motivo que eu, por exemplo, optaria por fazer esse trabalho de orientação de mães com grupos e não de maneira individual? Porque eu acredito e tenho base teórica para apoiar isso, que isso vai ser mais benéfico para essas mães. Em que sentido? Uma reunião com mais mães, sejam elas com cada uma com a sua singularidade, então algumas que já tiveram filhos antes, outras que estão grávidas e vão ter filho pela primeira vez agora. Essas diferenças entre elas
podem ser compartilhadas durante o espaço do grupo de uma maneira segura, com a questão do resguardo do sigilo e da sua privacidade. As coisas que são discutidas dentro de um grupo sempre devem permanecer dentro do grupo. Não é indicado, e a gente sempre repassa essa orientação, que essas pessoas discutam esses temas fora daquele espaço, porque é naquele espaço que a gente se propõe a discutir isso. Eu acredito e tenho base teórica para ter essa crença, que não é nem bem uma crença, mas sim uma constatação, de que essas singularidades de cada mãe, quando compartilhadas, pode beneficiar as outras com informações, com aspectos de segurança maior. Então, eu vejo que a outra também teve dificuldade, é a minha primeira, supostamente, vamos considerar que eu seja uma dessas mães, é a minha primeira gravidez. Eu tô angustiada, eu tô com extremo medo e insegurança, porque afinal é uma vida que depende de mim, mas aí eu vejo a minha colega que está no mesmo grupo e que já é o terceiro filho dela. E que, ok, ela compartilha as dificuldades que ela teve, ela fala sobre que realmente não é fácil, que você fica sem dormir, mas ela sobreviveu e os filhos dela estão bem, estão sendo bem criados. Ela compartilha que um dos filhos mais velhos já está na escola há algum tempo, está conseguindo se dar bem na vida, com a sociedade. Então eu vejo e eu me tranquilizo diante disso, por perceber que é difícil, mas tem como dar conta. Se eu me empenhar, eu consigo dar conta. Então percebam que a partir do relato de outra mãe que essa se tranquiliza. E é esse o meu objetivo quando eu reúno esse grupo de mães para compartilharem coisas e para a gente estar fazendo orientações de quais seriam questões mais significativas, quais são as dúvidas em relação à gravidez, em relação ao parto, em relação aos cuidados com a criança, quais são as dúvidas em relação à educação. Então eu faço um grupo em benefício dessas mães. E não porque eu estou com menos tempo e quero poupar tempo, não porque eu quero fazer um preço menor de sessão para que atraia mais pessoas, não. É em benefício dessas pessoas que são minhas pacientes, minhas clientes, que são essas mães. Isso sempre. Então sempre a escolha do trabalho em grupo, ao invés do trabalho singular com cada sujeito, ela deve ser feita tomando como base norteadora o benefício maior desse sujeito em grupo do que de maneira singular. O que mais que nós podemos falar a respeito disso? Talvez trazer um aspecto muito importante, que é uma figura do grupo que todo grupo vai ter, que é a figura do líder. Então isso é uma das coisas também que quando se fala de trabalho em grupo, é muito abordado a questão da liderança. Existe uma pessoa sempre no grupo que ela toma a liderança das coisas, que ela fala pelo grupo, que ela toma decisões muitas vezes pelo grupo. E aí muitas pessoas podem dizer, nossa, mas essa pessoa é invasiva, né? Ela tá falando pelos outros, ela muitas vezes atravessa na frente dos outros. Um aspecto que é muito importante nós considerarmos é que essa pessoa ela não se coloca na posição de liderança sozinha. Se ela está na posição de liderança, é porque o grupo apoia essa liderança dela. Então você não vai ver pessoas tomando a liderança de um grupo por conta própria. Sempre esse grupo embasa essa liderança dela. E você verifica isso muitas vezes no trabalho em grupo. Então, muitas vezes você está fazendo um trabalho em grupo, a pessoa é extremamente ativa, ela fala pelas outras, aí você dá uma segurada nela. Claro que existem técnicas para isso, você não vai ser indelicado, mas você consegue dar uma freada nela, fazer com que ela apenas se afaste um pouco o suficiente para dar espaço para os outros falarem, espaço para as outras pessoas trazerem por elas próprias as questões. Só que aí você vê movimentos muito comuns da pessoa falar algo e olhar para essa pessoa que estava exercendo a liderança
e pedir dela uma confirmação. Então, a pessoa está relatando e aconteceu isso, isso e isso com tal pessoa nesse dia, né, fulano tal. Esse né, perguntando para a pessoa que estava sendo tão ativa, invadindo, entre aspas, que nos parece estar invadindo o espaço das outras, você percebe que ela só faz isso porque ela recebe apoio do grupo. Porque o grupo a coloca também em uma situação de liderança. E aí entra um grande risco para o terapeuta. O terapeuta ou orientador, quem está fazendo o trabalho com o grupo, deve sempre ter a cautela de não entrar em atrito com essa figura de liderança pelo seu narcisismo. Porque é muito comum que o terapeuta ou orientador, ele se veja na condição de líder. E aí muitas vezes ele começa a querer disputar a liderança com essa pessoa. É a pior besteira do mundo. Você vai acabar com o teu trabalho, seja de orientação, seja um trabalho terapêutico, você vai inviabilizar. Por quê? Porque o grupo não te colocou nessa posição. O grupo colocou outra pessoa nessa posição. E você não tem o direito de querer tomar a posição de líder do grupo. Você é um orientador ali, seja no grupo de terapia ou de orientação em si. Você tem a função de coordenar, de orientar, de organizar as coisas. Você é um secretário, você não é o chefe. É o grupo quem determina quem é o chefe. Então é muito perigoso se não se tiver cautela em relação a isso, e é muito comum que pessoas acabem cometendo esse erro no se propor a trabalhar com grupos, mesmo pessoas formadas para isso, pessoas que já têm experiência muitas vezes nessa área, acabam resbalando nesse erro de querer tomar para si a liderança de um grupo, sendo que o grupo não te colocou na posição de liderança. Ao contrário, muitas vezes já elegeu um líder e você ainda compra briga com esse líder. Então esse é um aspecto bem importante e que o orientador ou terapeuta deve ter muita atenção ao trabalhar com grupos. Você não deve se deixar levar pelo teu narcisismo e querer ocupar uma posição de liderança, não. O grupo estabelece o líder e que quase sempre vai ser do meio deles. Eles não vão estabelecer como líder deles alguém que eles acabaram de conhecer. Você é um invasor naquele grupo. Você é o elemento estranho. Eles muitas vezes, às vezes não. Às vezes você pega grupos de pessoas que são totalmente desconhecidas. Mas às vezes você pega, por exemplo, para trabalhar, grupos relacionados ao trabalho mesmo, em uma empresa, em algum ambiente de trabalho, onde eles já têm uma relação. Então eles já têm uma relação entre si e você é um elemento estranho nesse grupo. E aí você querer assumir uma posição de liderança é errado em qualquer circunstância. Porque, como eu disse, o grupo é quem elege o líder, não é o líder que se elege sozinho. A pessoa pode até tentar tomar a liderança. Se o grupo não apoiar isso, ela vai falar para o vento. Ela não vai ser escutada, ela não vai ser considerada nessa posição. E nesse sentido que, claro, o terapeuta ou o orientador nunca vai tentar tomar essa liderança. Um outro personagem que é bastante comum ter em um grupo é uma pessoa mais coagida. Então é aquela pessoa mais acanhada, mais reservada e às vezes de fato coagida. Às vezes o grupo ele exerce uma pressão e não de maneira declarada ou intencional, mas ele exerce uma pressão em vários sentidos que acaba coagindo um dos elementos desse grupo. Então, por exemplo, você tem um grupo de estudantes e aí você tem vários estudantes que são do terceiro, quarto ano de um curso e um estudante que é do primeiro ano, que acabou de entrar, que conhece pouco das teorias, que pensando em um trabalho com orientação ou até mesmo também com processo terapêutico, porque nada impede de você praticar psicoterapia em grupo em universidades, em faculdades ou em escolas. E aí você tem, às vezes, essas pessoas discutindo coisas que são do terceiro ou quarto ano e que aquela pessoa que é do primeiro não tem condição de se manifestar a respeito porque ela não tem conhecimento para isso.
E aí ela acaba ficando mais coagida, acaba ficando sem realmente oportunidade de entrada. E aí também cabe a habilidade do organizador, do coordenador desse grupo, seja o terapeuta ou orientador, de estar puxando temáticas que abordem esse sujeito. Então, temáticas que possibilitem a ele também se manifestar. E esses macetes do grupo levam a um outro aspecto importante de quando se trabalha em grupo. O ideal é que não seja realizado por uma única pessoa esse trabalho. Você trabalhar com grupos sozinho, atuando sozinho, é possível, é praticável, mas você perde muita coisa. Quando você consegue atuar minimamente em duas pessoas, você consegue observar muito mais elementos. Muitas vezes nem precisam essas duas pessoas serem ativas de maneira igual. Então, às vezes acontece de você trabalhar ou com uma pessoa que é mais ativa que você, então acaba falando, se manifestando e aparecendo mais no grupo, se evidenciando mais, e ok, sem problemas, você acaba ficando um pouco mais nessa tarefa de observação, você acaba não que você seja colocado pelo outro nessa posição, mas você acaba, quando você está falando menos, está interagindo menos, você acaba observando mais quase que como uma consequência. Ou então o inverso, às vezes você vai ser mais ativo, não vai ver muitas das coisas que estão acontecendo em volta de você, mas aí o seu colega que fica mais calado, um pouco mais reservado, acaba visualizando muito mais coisa e depois, posteriormente, em uma discussão entre vocês dois, eles traz esses elementos. E aí, claro, essa discussão deve ser também dado todas as cautelas de garantia do sigilo, de proteção do conteúdo. Então, não pode ser uma discussão feita em qualquer espaço, de qualquer maneira. É uma discussão que ela deve ser realizada em um espaço seguro, onde se tem a garantia de que não há pessoas ouvindo e que terão acesso a essas informações que são daquele grupo. Então, por mais que a gente oriente o grupo a não discutir fora daquele espaço os conteúdos apresentados ali, às vezes acontece sim de quando são dois profissionais atuando juntos nesse grupo, eles discutam, mas porque isso é valioso e necessário para o andamento mais adequado e mais produtivo, em benefício das pessoas integrantes do grupo, você discutir isso em outro espaço, claro que sempre tendo todas as cautelas necessárias. Uma outra questão também é pensar a respeito de que o orientador ou terapeuta, ele faz parte desse grupo. Isso é uma coisa que muitas vezes passa despercebido para alguns profissionais. Então, você está interagindo com esse grupo, você está imerso nele. E mesmo quando você é um elemento estranho, como eu mencionei, que é um grupo que já vem de tempo, às vezes até um grupo familiar também, pode ser também uma forma de atendimento considerado em grupo, porque você está trabalhando com mais elementos naquele espaço. Você é um elemento estranho, mas que está nesse grupo, que está incluso nele. E como tal, você também exerce influência nesse grupo, você também tem atravessamentos, você também tem questões. E isso sempre tem que estar passando pela análise. Então, sempre tem que estar revendo o teu posicionamento, revendo, esse apontamento que eu fiz foi em função terapêutica ou de orientação, ou eu fiz esse apontamento porque eu me irritei com alguma coisa que esse grupo me gerou. Então, assim como existe a contratransferência na terapia singular, individual ou dual, também existe a contratransferência em grupo. Então também existem coisas desse grupo que me afetam e que eu muitas vezes vou ter que frear e analisar. E eu, quando fiz trabalhos com grupo, assim, várias vezes ficou bastante evidente coisas que eu tive que me segurar e muitas vezes durante o próprio trabalho com o grupo, às vezes, para minha sorte ou não, mas para um benefício maior do atendimento, às vezes em que eu atendi em grupo foi acompanhado de um colega, então algumas vezes você percebe que a discussão que você está puxando está trazendo mais coisas de contratransferência tua do que necessariamente coisas do grupo, e aí às vezes cabe você segurar um pouco e passar mais a atividade para o teu colega e
esperar se entender, talvez até mais tarde, revisar, rever o que daquele grupo está te afetando, para que sempre o trabalho seja em benefício do grupo. Tem muitas coisas que eu ainda posso falar referente ao trabalho com o grupo. Como eu mencionei, eu não vou falar dos aspectos teóricos de como surgiu o trabalho em grupo, esse tipo de coisas, porque isso eu já abordo no vídeo mais antigo do canal. Por mais que esteja um pouco desatualizado, porque é um vídeo bastante antigo, acredito que ainda é bem válido as informações que eu trago naquele espaço. E se tiver um bom número de visualizações e de gostei neste vídeo, eu posso estar produzindo mais conteúdos a respeito de trabalho em grupo com vários outros aspectos. Por exemplo, tipos de atividades que podem ser feitas em grupos, formas como o grupo pode beneficiar mais do que o atendimento singular em alguns casos, como eu mencionei das mães, onde você tem um compartilhamento de informações de sujeitos totalmente singulares que acabam trazendo coisas muito diferentes e perspectivas, olhares diferentes para os outros integrantes do grupo. Posso estar trazendo quais tipos de trabalhos podem ser realizados com o grupo, então tem muita coisa que eu posso trazer a respeito, desde que vocês tenham interesse. Como eu sempre menciono, sempre digo, o canal é feito para vocês e é feito com a intenção de trazer coisas que sejam do interesse de vocês. Eu não estaria postando vídeos em público se não fosse para o benefício de vocês e para que sejam assistidos. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.